Olá pessoal, eu vou orientá-los nesta videoaula, então, como instalar uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Eu irei instalar, no caso, o sistema operacional Ubuntu Server. Inicialmente, então, vamos abrir o VirtualBox e precisamos configurar então, uma máquina virtual no VirtualBox para poder executar, né, o Ubuntu Server. Então, no botão novo, ele vai abrir o diálogo de criação de uma máquina virtual. Vou na opção próximo. Então aqui eu devo informar então, o nome da máquina virtual e o tipo de sistema operacional e sua versão. Aqui o nome é um nome genérico que eu posso colocar qualquer um. Mas, para facilitar identificar minhas máquinas, vou colocar um nome que eu saberei o que é. Vou chamar de Ubuntu Server. No momento que eu digito, então ele já selecionou o sistema operacional correto e a versão correta. Vou à opção próximo. Aqui então ele vai pedir a quantidade de memória que vou alocar para essa máquina virtual. É recomendado então se utilizar no máximo uns 30%, 40% da memória física disponível na minha máquina. Eu tenho então 8 GB, vou disponibilizar então 2 GB de memória para a minha máquina virtual. Eu preciso criar um arquivo que seria um disco rígido. É algo semelhante a um disco rígido físico, né, mas só que vai ser um disco rígido lógico. Que nada mais é que um arquivo que vai ter dentro do meu sistema de arquivos da minha máquina, que vai representar então esse disco rígido. Eu vou criar então um novo disco rígido, certo? Ele vai pedir então aqui o tipo do disco rígido, eu vou usar então o tipo VirtualBox Disk Image. Ele pede então se eu quero usar um disco rígido com tamanho dinamicamente trocado ou tamanho fixo. A diferença é, por exemplo, se eu colocar um tamanho fixo no meu disco rígido, como é um arquivo que ele vai criar no meu disco, por exemplo, se eu selecionar um disco rígido de 8 GB, vai ficar um arquivinho de 8 GB. Mesmo que o meu sistema operacional não esteja ocupando esses 8 GB do disco. Já dinamicamente alocado, ele vai deixar o arquivo no tamanho que o sistema operacional estará usando. Eu vou só selecionar uma pasta para armazenar esse disco rígido, Virtual Machine, Ubuntu Server, certo? Vou deixar 8 GB de tamanho máximo para ele. E vou criar então este disco rígido e criar a máquina virtual. Aqui ele deu um erro. Aqui já existe essa máquina virtual, né, no meu sistema de arquivos. Eu só vou apagar o que existe aqui. Certo? Vou colocando, dar um OK e vou criar. Agora criou normalmente. Então agora se eu iniciar essa máquina virtual, ele vai pedir o assistente da primeira execução, no qual eu devo indicar, né, um CD para que ele inicialize. Como eu não vou utilizar o CD, eu tenho o ISO do Ubuntu, então vou clicar aqui no botãozinho para indicar então o meu Ubuntu Desktop, o ISO do Ubuntu. Seria uma imagem do CD. Clicar em próximo e iniciar. Aqui está uma tela de boot semelhante a uma máquina normal. Ele inicializou pelo CD. Vou vir aqui então na opção Português Brasil e mandar ele começar a instalação do Ubuntu Server. Certo? Ele só deu um erro, né, que a tradução não é completa para a linguagem Português Brasil. Eu só vou mandar continuar a instalação. Aqui ele está pedindo então a configuração do teclado Português Brasil e o layout Português Brasil. Vamos aguardar então enquanto ele carrega os arquivos de instalação. Perfeito. Certo, aqui ele está tentando buscar um endereço IP. Como eu desliguei minha placa de rede para a instalação ser mais rápida na videoaula, ele não vai ter isso aqui. Então ele está pedindo só para mim configurar a rede e pedindo o nome da minha máquina. Então vai ser Ubuntu Server. Continuar. Está pedindo então a cidade do meu fuso horário, São Paulo. Certo? Agora nós temos que particionar então aquele disco rígido que a gente criou. Viu no particionamento manual. Certo? Aqui então está exibido, né, o disco rígido criado. Eu preciso então criar uma tabela de partições vazia nesse dispositivo.
Agora então eu tenho espaço livre que eu posso realmente utilizá-lo. Então eu vou selecionar usando as setas do mouse, do teclado, o espaço livre e vou criar uma nova partição. A primeira partição que eu devo criar então é uma partição de swap, que é semelhante à memória virtual do Windows. É uma partição então que ele vai utilizar quando acabar a memória disponível RAM dele, ele vai começar a gravar arquivos nessa partição. É uma partição também que usa para o funcionamento interno do sistema operacional. Certo? Vou criar um tipo de partição primária no início do disco. Certo? Então essa partição deve ser do tipo área de troca. Certo? Eu posso então ir finalizar a configuração da partição. E o restante do espaço, então esse aqui vai ser para o sistema operacional. Tipo partição lógica. Então eu vou usar o sistema de arquivos estendido a 4. Certo? Ponto de alimentagem barra, que é a raiz do sistema, e o resto posso deixar tudo default na partição. Finalizo a configuração e vou finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Certo? Só está pedindo confirmação. Perfeito. Agora ele vai iniciar então a instalação do sistema básico. Aqui ele não vai demorar muito, pois eu não estou buscando atualizações na internet. Então aqui ele vai pedir uma senha para o usuário. Eu vou colocar aqui uma senha normal, um nome completo para o usuário. Então, usuário, nome do usuário, minha conta é usuário, e a minha senha também eu irei utilizar usuário. Está pedindo se eu devo usar uma senha fraca, eu informo que sim. E está pedindo se eu quero encriptar minha pasta pessoal, eu vou informar que não. Aqui ele então está pedindo para configurar o gerenciador de pacotes. Como eu não optei por não ter conexão com a internet, certo? Ele não vai atualizar nada. Então agora ele vai começar a instalar o software para o servidor. Antes ele estava instalando o software básico, agora está instalando seus programas. Ele pediu então para aplicar atualizações automaticamente, eu vou dizer que não. E aqui ele está pedindo para eu selecionar então o software que eu vou instalar nesse servidor. Como eu quero só fazer uma instalação simples e depois instalar manualmente os servidores que eu precisarei, então não vou marcar nenhuma opção. Poderia marcar então alguma opção aqui, mas não irei marcar. Aqui vai ser rápida a instalação, pois a gente vai instalar muito pouca coisa.
Perfeito, ele está finalizando a instalação. Olha só, ele está pedindo então para instalar o Grub no disco rígido. Então o Grub, o que ele é? Ele nada mais é que um gerenciador de boot na máquina. Lá no Windows, então o Windows tem um gerenciador, né, que diz qual o sistema operacional que ele deve carregar. Por exemplo, eu tenho o sistema operacional Windows XP, o Windows 7, posso escolher um. E então o gerenciador de boot que executa a função no Linux, então nós temos o Grub. Então eu vou pedir para ele instalar sim, né, o carregador de inicialização no registro mestre de inicialização. Então ele está atualizando o Grub. Certo? Está pedindo então só para que eu remova, né, o meu dispositivo, né, de boot virtual. Eu vou deixar então para ele utilizar o drive de CD do hospedeiro. Mandar ele continuar. Então ele vai reinicializar neste momento. Está iniciando a máquina virtual. Então esse aqui é o gerenciador, o Grub. Né? Vou deixar então para ele carregar então o Ubuntu com o Linux Generic Py. E agora estamos então visualizando o boot do Linux. Então agora eu vou usar então o meu usuário e senha, o usuário. E estou então dentro do Linux. Aqui eu posso executar comandos nesse momento como se fosse uma máquina à parte. E meu sistema de arquivos. Então pessoal, por enquanto era isso e até a próxima.